de Kardec e uma queda do movimento espírita tradicional. E Kardec sobreviveu a tudo isso. As suas obras estão aí. Agora, graças ao Kardecpédia, a gente tem todas as suas obras, os originais franceses preservados, e Kardec para o mundo todo em diversos idiomas. Então, Kardec volta com mais força e volta agora de uma maneira que a internet, a nuvem proporciona, né? Ele está em todos os lugares do mundo, de graça, e ao mesmo tempo por baixo e paralelo ao movimento espírita tradicional, que não gosta de Kardec, embora use Kardec naquilo que é conveniente. Kardec vai ressurgindo em pequenos grupos que vão também se unindo pelas redes sociais para retomá-lo. Então, é o momento de retomada de Kardec. O movimento espírita tradicional está em declínio, mas claro que nós estamos falando do início de um processo, né? Mas, feito essa pequena corrida aí na linha do tempo, a gente vai observar que, mesmo no século XX, a história, a historiografia da vida de Kardec e todo o cotidiano da criação do Espiritismo, a gente tinha pouquíssimas coisas, pouquíssimos trabalhos, que também é reflexo desse movimento espírita desinteressado em Kardec, né? Mas com essa retomada que eu citei, de uns anos para cá, a gente viu grandes nomes, grandes no sentido pela qualidade do que eles estão fazendo, né? Surgirem e estão descobrindo a história, o dia a dia, desde o nascimento de Kardec até os nossos dias, né? E também corrigindo muitas lendas, muitas falácias. Então, por isso que eu disse, essa parte da historiografia, a gente tem muitas pessoas boas. Quando surgiu, ou quando ressurgiu a polêmica da adulteração da Gênese, que recomeçou aqui com a Simone Privato, e depois veio o Paulo Henrique Figueiredo escrevendo um livro sobre, isso foi uma espécie de faísca no palheiro, né? Que fez com que pessoas saíssem do anonimato e fossem atrás da verdadeira e boa pesquisa. Nós chegamos hoje, em outubro de 2024, com esse assunto completamente resolvido, de maneira muito séria, né? Colocando por terra a tese da Simone e do Paulo Henrique, que, até onde eu sei, não opinaram a respeito do que veio depois, mostrando os seus erros, e pelo que eu sei, acho que o Paulo Henrique continua, inclusive, insistindo em algo que já foi provado, que as obras não foram adulteradas. Mas o que eu quero citar é que esse movimento deles acabou ajudando, embora eles tenham errado ao dizer que as obras foram adulteradas, né? Eles falam em A Gênese e também no Céu e Inferno. Tenha sido totalmente consertado esse erro deles. Esse movimento deles fez com que surgissem pessoas muito competentes para começar a pesquisa sobre Kardec. Então, Kardec volta com mais força, né? A partir de algo ruim, nasce algo bom, né? Como sempre Kardec enfatiza. Quem são essas pessoas, né? Para a gente dar nome também, crédito para quem está fazendo esse trabalho excelente. A gente tem o CSI do Espiritismo, que é no Facebook. Quem quer conhecer a parte da historiografia de Kardec, seja durante a época do Espiritismo e antes, tem que seguir, tem que acompanhar o CSI do Espiritismo, que na figura do Carlos Sete Bastos. Então, vejam, esses nomes que eu estou dizendo, pesquisem, sigam, comprem os livros, leiam, porque é o que tem de melhor. E aí a gente tem também o Adair Ribeiro, a gente tem a Luciana Farias, a gente tem também um outro trabalho que começou, que foi a descoberta das cartas. Muitas pessoas não sabem disso. Existem cartas de Kardec que foram descobertas e trazidas da França, que estão sendo traduzidas
e publicadas, né, no projeto Cartas de Kardec. É indispensável que as pessoas também leiam, porque a gente está tendo agora a noção dos bastidores da vida pessoal, íntima e do trabalho de Kardec no desenvolvimento do espiritismo, através dessas cartas, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Então, a gente tem essas pessoas que eu citei trabalhando de uma forma excelente a historiografia, mas eu quero me ater no seguinte: o que essas cartas de Kardec, inclusive cartas anteriores ao período de Kardec trabalhar no espiritismo, né? Quanto a própria pesquisa histórica, mostrando a sua infância, a adolescência, as suas profissões, o seu casamento, a sua vida em sociedade, todo o contexto pré-espiritismo. O que a gente vai observar nesse espírito, né? Que a gente sabe que tinha o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? A gente vai perceber que, através dessas pesquisas, desses documentos, tudo que a gente tem, o quanto era grandioso esse espírito. Porque às vezes as pessoas acham que ele só vai mostrar sua grandeza após o espiritismo, após as revelações dos espíritos sobre a sua missão, mas a gente vai ver que ele antes já vai mostrar nas suas atitudes, sejam na vida íntima particular, o que as cartas têm revelado, seja na vida pública e profissional, a gente já vai ver ali um espírito superior. Porque Kardec vai dedicar toda a sua vida, desde cedo, em busca do conhecimento, em busca do aprendizado, em busca da ciência, e também, profissionalmente, sempre uma pessoa trabalhadora. Kardec sempre foi um trabalhador incansável, principalmente no ramo da educação, né? Então, ele sempre teve como atitude a preocupação em aprender, estudar, em trabalhar, e o seu trabalho ter uma função também de progresso. É impressionante também a ética dele na vida particular que as cartas revelam. A gente vai ver que são situações que geralmente nós, que somos espíritos perfeitos, a gente peca, a gente falha em situações mais íntimas, principalmente familiares. A gente vai ver a grandiosidade desse espírito. Ele era o mesmo na intimidade ou na vida pública. Isso é impressionante. Porque muitos, inclusive, das pessoas idolatradas no meio espírita, no século XX, a gente sabe, aqueles que conviveram, que essas pessoas na vida íntima não são nada daquilo que elas aparentam, toda aquela santidade que elas aparentam no grande público, elas não são na vida particular. E a gente vai ver Kardec sendo o mesmo. Kardec, numa carta íntima com a sua esposa, Amélie, vai ser o mesmo Kardec que escreve um artigo que vai ser publicado no mundo inteiro, como na Revista Espírita, ou nos seus livros de educação, como o professor Rivail. É impressionante isso. Ele dando provas no dia a dia, nas dificuldades do dia a dia, ele dando prova que é um espírito superior. Ele dando prova porque a gente vai ver as dificuldades financeiras, econômicas, as dificuldades do trabalho, que são pontos que a gente sempre falha, pela nossa natureza de espírito imperfeito, ele não falhando, ele agindo como um espírito superior. A gente vai ver ele nas doenças, na relação das limitações do corpo, sabendo enfrentar e não deixando de trabalhar e fazer o que devia ser feito, a ponto dos espíritos superiores pedirem para ele diminuir o trabalho. Olha que coisa interessante. Enquanto a gente tem que trabalhar mais, porque a gente faz pouco na nossa inferioridade, os espíritos chegavam a pedir para Kardec diminuir o ritmo, de tanto que ele trabalhava, apesar das doenças. Ele sofria muito com as doenças. A Amélie também, em alguns momentos, ficava doente. Então, nota, basta que a gente pense no nosso dia a dia, quando a gente fica doente, ou quando os nossos ficam doentes, a dificuldade que é. E ele conseguia dar conta de tudo isso, demonstrando
antes mesmo do espiritismo, que ele já era um